Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal do YouTube, já é o segundo nosso, e hoje eu queria trazer uma análise do filme A Garota Ideal. Não vai ter spoilers, vai ter só uma coisinha que eu acho que não vai estragar a sua experiência, só se você for muito sensível com spoilers, né? Não quiser saber nada, nada, nada. Aí melhor você assistir o filme antes. Porém, minha ideia vai ser aqui fazer uma análise e que faça com que você tenha vontade de ir assistir o filme, caso você não assista. E se você já assistiu, você vai ter uma perspectiva interessante sobre esse filme, sobre um aspecto desse filme. Porque nessa semana agora, a gente assistiu dentro da oficina esse filme em conjunto. Para quem não sabe, a Oficina da Mente é uma comunidade nossa em que a gente analisa filmes, séries, músicas e livros, e lá a gente aprofunda mais do que eu pretendo aprofundar aqui no YouTube, né? Aqui vão ter alguns trechos, assim, alguns insights mais curtos sobre essas análises, e lá na oficina a gente realmente aprofunda, a gente conversa e tudo mais, né? Tem um contato mais próximo. Mas na quarta a gente assistiu juntos, né? Na quarta que vem eu vou fazer uma análise mais completa sobre o filme, e o que eu quero trazer para vocês aqui é uma coisa que eu não vou me aprofundar muito lá, eu vou levar para outros caminhos, mas o que eu vou trazer aqui eu acho que é muito válido também, então eu quero que vocês fiquem por dentro do que eu vou trazer. Para quem não sabe o que é história, qual é a história, ou precisa relembrar, é a história do Lars. É um cara muito tímido, muito fechado, muito para dentro. Então ele tem uma certa dificuldade em se relacionar com pessoas. Tanto que ele mora na garagem do irmão e da cunhada. Foi oferecido para que ele morasse com eles, mas ele preferiu não. Ele preferiu ficar na dele. No trabalho dele, ele também é super fechado, não tem muitas amizades. Então ele é bem fechado mesmo. Até que em um momento no meio dessa solidão toda, ele decide comprar uma boneca, aquelas bonecas realistas, né? Então ele compra uma boneca e não satisfeito, digamos assim, ele trata ela como se fosse uma pessoa real. Então ele até chega na casa do irmão, né, e fala assim: "Quero te apresentar a minha namorada. Só espero que vocês compreendam que ela não é daqui, acho que dos Estados Unidos, né, ou do Canadá, que parece que o filme é do Canadá. Ela não é daqui, ela não fala inglês, então ela tem uma certa dificuldade de se comunicar. Espero que vocês não liguem." E aí o irmão dele, né, e a cunhada, tudo, super solícitos, e falaram: "Não, não tem problema nenhum, pode trazer ela, vai ser tranquilo e tudo." E aí ele leva, e é a boneca. E ele realmente trata como se ela fosse um ser humano e como se fosse a coisa mais normal do mundo, né, digamos assim. Então ele realmente, ele deu uma quebra com a realidade. Aí a gente pode ver um sintoma claro de que não tá, as coisas não estão acontecendo com uma sanidade tão grande. Porque para ele realmente as coisas estão normais, assim, ela realmente existe e ela tá falando e tudo, né? Tá lá. E aí chega a ser até meio constrangedor para quem tá assistindo, e principalmente, né, pro irmão dele e pra cunhada que estão nessa situação e não sabem muito bem o que fazer. Então, essa é a situação no geral do filme. Um cara que tem muita dificuldade de se relacionar com pessoas, de viver a vida, e aí ele compra uma boneca para ser esse step, né, digamos assim, para ele poder se relacionar, mas que não seja exatamente uma pessoa. E o que eu quero trazer para analisar hoje é que lá no trabalho dele tem uma menina que sempre deu em cima dele, que ela super ficava dando moral e tudo, e ele nem ligava, ele nem percebia, acho, para falar a verdade, que ela tava dando em cima dele. Ele tava lá dentro do mundinho dele e era isso, a menina super tentando e ele nem vendo nada. Não aconteceu, assim, para ele nada estava acontecendo, né? Nada estava rolando. E aí, mais pra frente no filme, esse que é o pequeno spoiler, quando ele já tá lá com a boneca e tudo, ele super se relacionando, é interessante também que a própria cidade fica sabendo disso, porque ele também não faz questão de esconder. Então fica todo mundo sabendo que ele namora essa boneca. E é muito curioso, né? Porque a boneca acaba fazendo com que ele se relacione mais com as pessoas da cidade. Então, quando ele era antes da boneca, ele era muito mais fechado, e com a boneca, ele começou a se relacionar com a cidade inteira. Todo mundo começou a conhecer ele, ele começou a conversar com pessoas. Então, a boneca acabou sendo útil para ele entrar no mundo e não sair como parece, né, de ter saído da realidade. Enfim, isso é o que eu vou aprofundar mais na aula da oficina. Mas daí é interessante, porque no meio
disso tudo, dele tá mais por dentro das relações, ele começou a reparar na menina que antes dava em cima dele, e essa menina começou a sair com outro cara. Aí ele viu isso e ficou com ciúme. Ficou, né, assim, incomodado e tudo. Foi até meio que falar com ela, incomodado mesmo que ela tava saindo com ele. Daí a gente pode pensar, né? Ah, agora que ela tá com outra, ele vai querer ela, né? Quando ela tava dando em cima dele, ele não queria. Só quer quando vê que perdeu, né? Ou algo assim. Dá pra gente interpretar dessa forma, mas eu não acho que é o caso dele. Eu acho que é porque dessa vez, quando ele viu a menina com uma outra pessoa, ele já estava pronto emocionalmente para querer se relacionar com um ser humano. Porque antes, lá no começo do filme, ele ainda não estava, ele não conseguia estar em contato com relações humanas. Então, não importa o que ela fizesse, não importa se ela tivesse com outra pessoa, se ela tivesse casado, não importa nada. Ele não ia ligar para ela porque ele estava fechadinho no mundo dele. Porém, lá no meio do filme, quando ele já tá um pouco mais em contato com a realidade e com as pessoas, aí ele pôde começar a ter ciúme dela. Então, olha isso, né? A mesma situação praticamente dele se relacionando com uma pessoa foram experiências totalmente diferentes. Então, a minha análise de hoje eu quero trazer justamente essa questão de como que às vezes a gente vive uma situação muito parecida, quase que idêntica, e muitas vezes a gente pode ou repetir e continuar sendo igualzinho, ou pode mudar, e aí a gente pode agir diferente perante isso. E a gente não precisa ficar preso em exemplos tão extremos assim, igual o dele, de estar se relacionando com uma boneca. Com coisas muito menores, a gente pode notar isso. Então, um exemplo aconteceu no próprio dia do filme que a gente assistiu, que foi muito interessante. Porque antes de colocar o filme, como eu falei, né, a gente assistiu com várias pessoas, né? A gente teve um grupo lá no Meet, né? A gente se encontrou lá, compartilhei a tela e a gente assistiu o filme. E uma das pessoas que estavam lá, ela disse que já tinha visto o filme e não tinha gostado. Então eu pensei, né? Poxa, que pena. E ela vai aqui assistir o filme agora de novo, né? Aí a gente assistiu e, por incrível que pareça, ela disse que gostou dessa vez. Ela até falou: não sei porque que eu não gostei da primeira vez, mas dessa vez eu achei bastante legal. Então, olha só, né? É o mesmo filme, é uma experiência muito parecida, porque o filme é literalmente o mesmo, porém ela interpretou de uma forma diferente. Assim como o personagem, assim como o Lars, no começo não gostou da menina, né? Vamos dizer assim, e depois começou a gostar. Talvez ele poderia pensar também, né? Nossa, por que que agora eu tô gostando e antes eu nem ligava, né? Muito estranho isso. Então, o que que será que aconteceu com ela para gostar do filme? Possivelmente alguma coisa internamente dela mudou entre ter assistido uma vez e ter assistido agora, que fez com que ela tivesse lido a experiência de uma forma diferente. E acho que tem muito a ver com a oficina, inclusive, porque ela tá há um ano lá e eu consigo ver claramente as mudanças dela, assim, de como que ela consegue analisar muito mais profundamente é, tudo que a gente analisa, assim, né? Então, ela desenvolveu uma capacidade de interpretar e conseguir absorver coisas mais abstratas, né? Assim como a arte, né? Filme, série e etc. Então, ela teve essa mudança interna que mudou uma experiência prática na vida dela. E isso pode parecer bobo, né? Tipo, ah, só um filme que antes ela não gostava e agora ela começou a gostar. Sim, nada demais. Porém, isso serve para muitas coisas na vida. E eu diria que assim, que todo o nosso desenvolvimento emocional e pessoal e de vida passa por isso. Porque a vida muitas vezes se repete muitas coisas. Assim, não é todo dia que a gente vive coisas extremamente diferentes. A gente geralmente tem uma vida muito igual. Então, conforme a gente vai conseguindo desenvolver o nosso emocional, a gente internamente, a gente consegue interpretar o mundo de uma forma diferente e a gente pode aproveitar melhor essas oportunidades. Então, olha como que é importante a gente desenvolver esse nosso emocional. E não só com coisas do dia a dia, né? Mas com coisas da nossa história. Que daí sim as coisas ficam ainda mais potentes no sentido de mudança. Um outro exemplo que eu pensei é que é muito claro, que é muito comum assim que acontece em terapia, por exemplo. A pessoa chega, daí o psicólogo fala: "E aí, como que foi sua infância?" Daí a pessoa fala: "Não, foi tudo bem, foi tudo normal, foi tudo perfeito." Aí passa um tempo, aí sei lá, fala: "Não, mas eu apanhava às vezes, mas era normal, isso não me afetou em nada." Então, olha como que ela interpretava a infância dela, né? Primeiro como perfeito, depois ela conseguiu perceber
que talvez não era tão perfeita assim, porque ela apanhava em alguns momentos, então ela começou a entrar mais em contato com isso. Mas ainda tendo essa negação, digamos assim, de que isso não afetou ela de nenhuma forma. Então ela não conseguia entrar em contato com tudo o que com o ter apanhado aconteceu com ela. Mas conforme vai passando a terapia e vai falando sobre isso, vai falando sobre outras situações do dia a dia, ela internamente começa a mudar, até que um dia ela pode chegar e perceber o quanto ela sofreu por ter apanhado, e quando ela consegue entrar em contato com essa sensação, e isso acontece bastante, assim, não é raro. Isso acontece quase que sempre em cenários assim ou em situações um pouco diferentes, né? Não necessariamente apanhando. Mas que você entra em contato com a sua história que antes parecia normal, aí você sofre por aquilo, você percebe que aquilo realmente afetou sua vida, e aí você pode fazer conexões com a sua vida de hoje. Então, por exemplo, por você ter percebido que ter apanhado foi uma coisa traumática para você, você pode fazer o link disso com algum relacionamento abusivo que você viveu ou que está vivendo, e você fica muito submisso a isso. Então é como se você estivesse vivendo esse relacionamento hoje, como se você fosse aquela criança lá atrás que apanhava e ficava submissa e ainda achava que o outro estava certo em te bater. Então aí hoje você vive um relacionamento abusivo em que não necessariamente a pessoa vai te bater, mas te trata mal, te trata com violência, seja verbalmente ou de outras formas, e você considera isso meio que normal, ou que não tem força para conseguir revidar, não no sentido de também agredir, né? Mas no sentido de se posicionar e fazer algo a respeito, por exemplo, terminar. Então, quando você muda internamente, você pode mudar a forma que você enxergou uma experiência sua no passado, e aí você também muda a forma que você vive e percebe a sua experiência hoje. E aí isso faz com que você mude e saia, por exemplo, de um relacionamento abusivo. Então a gente precisa ter essa mudança interna, a gente precisa mudar a perspectiva da nossa história para a gente conseguir mudar a experiência do nosso dia a dia de hoje e ter uma vida melhor. Uma outra coisa que acontece muito também, por exemplo, assim, né? Você não consegue falar não para as pessoas porque você não quer desagradar elas. E aí você pode, não necessariamente fazendo terapia, né? Tem um monte de conteúdos aí pela internet, tudo. E aí você chega na conclusão: não consigo falar não porque eu não quero desagradar as pessoas, eu tenho uma ferida de rejeição, então eu não consigo falar não. E aí não muda nada, né? Fica só no racional. Tanto que muita gente reclama disso, né? De tipo, eu sei todos os meus traumas, eu sei o que acontece, eu sei o motivo que eu faço isso, ou que eu não faço, mas nada muda. Então, saber não adianta nada. Aí que a pessoa se engana, porque ela sabe isso no sentido racional e não no emocional. Então, se ela trabalhar esse emocional dela, ela se desenvolver, começar a criar mais recursos emocionais para mudar as experiências do passado e do presente dela, talvez ela consiga entrar mais em contato com essa ferida da rejeição, por exemplo. Porque saber deduzir que você tem essa ferida é uma coisa, do tipo, ah, meu pai me abandonou, minha mãe foi negligente comigo, então faz sentido eu ter uma ferida de rejeição e isso fazer com que eu queira agradar todo mundo, porque se eu não agrado, eu vou sentir que a pessoa vai embora, igual meu pai foi. Isso é relativamente fácil de chegar, porque é lógico. Porém, você precisa dessa transformação interna, sentir essa rejeição de verdade, não só de uma forma racional, mas também emocional, que é essa coisa de ver diferente, igual que eu falei do apanhar, que mudou a experiência emocional, que fez com que interpretasse de uma forma diferente, para mudar hoje como as coisas funcionam. Então, se a pessoa ouve a mesma história, né? Tipo, ela fala a mesma história, de falar, né? Exatamente isso. Eu não consigo falar não porque eu tenho uma ferida de rejeição. Uma coisa é falar sim quando é só no racional. Outra coisa é você, por exemplo, fazendo terapia. Pode ter outras formas também, né? Mas terapia para só ficar mais fácil de explicar aqui. Fazendo terapia, desenvolve o emocional dela. Aí ela fala essa frase: eu falo não porque eu tenho uma ferida de rejeição. E se ela fala dessa segunda vez com esse emocional mais desenvolvido e realmente sentir essa dor e conseguir conectar emocionalmente o trauma com a situação de agora, ela vai conseguir viver essa experiência e vai conseguir viver ela de uma forma diferente e não igual ela sempre viveu, repetindo de forma racional que ela tem isso, que ela sim, por causa da ferida de abandono. Então, as nossas experiências
vão se repetindo, a forma que a gente lida com a vida vai se repetindo, até com que a gente mude internamente para enxergar o mundo de uma forma diferente e aí sim a gente mudar. Porque nesse caso que eu trouxe agora, se a pessoa conseguiu realmente se conectar com essa dor e realmente conseguiu mudar a perspectiva emocional da história dela, aí ela vai conseguir falar mais não. Porque daí ela vai falar, não é necessariamente que eu vou falar não para essa pessoa, que ela vai me deixar, ela vai conseguir pensar melhor sobre isso, porque ela mudou a forma da experiência. Ela conseguiu emocionalmente perceber que as pessoas não são o pai e a mãe dela. Então, que às vezes a pessoa pode ficar, mesmo sendo desagradada. Então, esse tipo de coisa acontece e passa por essa mudança interna. Então, eu acho que esse filme, A Garota Ideal, mostra isso muito bem. Como que muitas oportunidades da nossa vida estão na nossa cara, igual da menina dando em cima dele, porque assim, o grande ponto dele é não consigo me relacionar com as pessoas. E não é por uma falta de oportunidade, porque tinha. Então o filme mostra isso muito claro. Ele tinha oportunidade. Então não é que faltou ela, essa oportunidade. É porque ele não conseguiu aproveitar a oportunidade que surgiu na vida. E aí ele precisou da boneca, etc, etc. Aí vocês vão ver no filme o desenrolar. Porém, se internamente ele já tivesse mais bem resolvido, o filme teria 5 minutos. Ele tava lá, tenho dificuldades de me relacionar. Aí o irmão chama ele pra morar na casa dele, ele já tá conseguindo se conectar mais com as pessoas. Um bom passo. Ele vai trabalhar, a menina gosta dele, ele gosta dela, pronto, faz uma família, etc. Consegue se relacionar. Então, muitas vezes, não é a falta de oportunidade que é o problema nosso, mas sim internamente não conseguir aproveitar e nem enxergar muitas vezes a oportunidade que a vida traz. Então era isso que eu queria trazer dessa análise do filme. Na quarta que vem, hoje é dia 6 de agosto, né? Então, na quarta seguinte, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada ainda desse filme. Se quiser participar da oficina, pode me mandar uma mensagem, seja aqui nos comentários do YouTube ou lá no Instagram, que eu posso explicar certinho como funciona. Vou deixar o link aqui também, caso alguém queira entender como que funciona na oficina. Mas é isso, gostaria de saber muito a opinião de vocês. Assim como eu falei lá no primeiro vídeo, eu tô vendo se seguirei essa carreira de youtuber, né? Vai depender muito do quanto vocês estão engajados comigo, vocês estão gostando e tudo mais. Então peço realmente, por favor, se você está gostando, deixar pelo menos um comentário aí para eu ficar sabendo que tem alguém vendo, que tem alguém gostando e refletindo e pensando sobre. Então deixa seu comentário, vai ser muito importante para mim. E no mais é isso. Nos vemos num próximo vídeo.